Vamos seguir ainda falando de saúde. A campanha Março Vermelho faz um alerta para a conscientização do câncer renal. A doença que afeta os rins, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode chegar a ser a quinta causa de morte no mundo até 2040. Para falar sobre como prevenir e identificar os primeiros sintomas da doença, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos o médico nefrologista, o doutor Tiago Luiz. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clécio. Doutor, explica para a gente, hoje as pessoas têm uma noção do perigo que pode ser ela ser acometida por essa doença e até mesmo a gente sabe que muitas vezes as pessoas são negligentes com sua saúde, com os seus cuidados. O que é que pode levar alguém a adquirir uma doença como essa? Sim, pois é. O câncer de rim, ele é muito desconhecido da população, apesar de não ser um câncer tão raro, né? Pouco se sabe ainda na população geral, pouco se sabe sobre ele, né? Até porque é uma doença, a maioria das vezes, silenciosa. Né? Quando ela vai começar a apresentar alguns sintomas, geralmente já está em fases bem mais avançadas. Geralmente com sangue na urina ou com uma dor no abdominal. Né? E geralmente as pessoas não conhecem muito bem ele. E também não existe um exame bem fidedigno para ser detectado precocemente essa doença. Então, por isso que é importante a conscientização da população sobre ela, para se saber direitinho os riscos e quais são os fatores que podem levar ao aparecimento da doença. Doutor, que fatores são esses, então, para o telespectador, a dona de casa, o pai de família que está acompanhando agora o Jornal de Picos? O que é que pode levar alguém a ter um câncer nos rins? Certo. Além dos fatores genéticos, né, existem os grupos de risco, né, que isso é o que a gente quer a população se conscientize mais, que são os pacientes acima de 50 anos, né, pacientes que já têm algum tipo de doença nos rins, previamente, e principalmente os pacientes hipertensos, pacientes com sobrepeso e pacientes tabagistas. Então esse é o foco que a gente quer esclarecer para justamente evitar esses fatores de risco, para que dificulte o aparecimento da doença. Então, o senhor falou para a gente a respeito de pessoas que podem estar ali acima do peso, pessoas que são fumantes, né, a questão do tabagismo. Ao longo das campanhas do próprio Ministério da Saúde, a gente tem observado o alerta, né, que os órgãos da saúde trazem a respeito do cigarro. Então, a gente veio de uma população, de uma sociedade que até fumava por hobby, né, e a gente diminuiu bastante esse número de pessoas que fumam, mas que ainda é um número muito alto. Mas em relação ao sobrepeso, à obesidade, infelizmente a população continua comendo mal. Isso. O próprio estilo de vida que as pessoas têm, muito corrido, muito trabalho, às vezes acaba fazendo lanche, fritura, em vez de um almoço, uma comida de verdade. Se alimentar mal pode ser, então, um fator decisivo para, quem sabe, você desencadear um câncer nos rins. Com certeza. Tanto se alimentar mal como não ter uma atividade física adequada, né? Por isso que a gente tenta bater nessa tecla sempre para a população se alimentar melhor, fazer uma dieta mais adequada, com alimentos mais naturais, com poucas calorias, e pratique atividade física regular. Atividade física regular é o remédio mais barato que existe para várias doenças, e para o câncer de rim não é diferente. A gente sabe então que a gente precisa cuidar, né, desses dois órgãos da gente, os rins, que têm uma função tão importante de fazer toda a filtragem do sangue, tirar as impurezas. Tomar água, a gente fala de tomar água, né, doutor? Aqui em Picos a gente tem sempre altas temperaturas ao longo do ano. É importante também essa população internalizar e ter essa consciência que ela precisa se hidratar. Esse fator de tomar menos água, tomar mais água também, pode contribuir para a doença? A água é importantíssima para o corpo em geral, né? Mas para os rins principalmente. Assim. Estar bem hidratado é essencial para o bom funcionamento dos rins. Porque o rins ele vai receber o sangue para poder filtrar, e quanto mais hidratado o paciente tiver, mais ele vai conseguir filtrar bem aquele sangue, né? Então, assim, para o câncer de rim, a água em si chega a proteger? Chega sim, porque ele já previne alguma outra doença renal que
como eu falei, qualquer doença renal anterior já é um fator de risco para o câncer de rim também. O senhor falava a respeito dos exames, né? Que a gente não tem esse exame que possa diagnosticar com antecedência, mas o corpo apresenta sinais. O senhor falava agora há pouco a respeito de, quem sabe, a pessoa, a mulher, o homem, o paciente está urinando sangue. Além dessa característica que é muito evidente, né? Você está ali e de repente você vê a presença de sangue na urina, já é um sinal de alerta muito forte. Sim. Mas existem outros sinais também, doutor, que os rins pode estar ali sinalizando para o seu corpo, olha, eu não estou bem, procure um médico. Quais outros sinais também são comuns de aparecer dentro desse quadro de câncer? Assim, infelizmente, não se tem muitos sintomas, principalmente nas fases iniciais, como eu havia falado, né? Por isso que é importante a prevenção. Quando vai vir aparecer, geralmente ou é sangue na urina mesmo, ou desconforto, né? Uma dor na região lateral do abdômen. Como os rins eles são uns órgãos que estão na região muito interior do abdômen, então até a palpação ele é difícil de você sentir alguma coisa na palpação. Então, geralmente os sintomas, quando eles vêm aparecer, não só do câncer do rim, mas de praticamente quase todas as doenças renais, os sintomas eles demoram a aparecer, eles já vão começar a aparecer em fases mais avançadas. Doutor, como é que eu posso então, diante desse quadro, né? Poucos sinais, uma doença silenciosa, preciso melhorar o meu estilo de vida, como é que eu posso fazer esse acompanhamento? Exames de rotina, com que frequência que eu devo visitar, por exemplo, o meu nefrologista? Como é que eu posso fazer esse acompanhamento junto com um profissional também da saúde para, quem sabe, eu minimizar, eu diminuir as chances de eu adquirir, dessa pessoa adquirir esse câncer nos rins? Isso, a melhor maneira é a prevenção. Então você tem que cuidar da sua saúde como um todo e prevenir principalmente as doenças mais comuns como hipertensão e diabetes, né? Então você precisa ter um estilo de vida saudável, realizar os exames anuais de pacientes saudáveis que não possuem nenhum outro tipo de patologia, fazer seus exames de rotina para já justamente detectar alguma alteração previamente, né? Exames de rotina importante também? Isso, exames de rotina justamente e medição da pressão arterial e dos níveis do diabetes. Doutor, você falava para a gente que o câncer ainda é pouco conhecido, né? Acredito que a campanha Março Vermelho também é pouco conhecida. A gente sabe que tem outras campanhas que têm um destaque maior, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Dezembro Laranja, Dourado, né? São muitas cores. E o Março Vermelho ainda a gente não tem a população tomando tanto conhecimento, até mesmo o Outubro Rosa, que é uma campanha bastante conhecida, mas que é uma campanha importante. Prova disso é que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, coloca esse levantamento que até 2040 possa ser que seja a 5ª causa de morte de pessoas no mundo. Então, assim, a gente hoje abre o Jornal de Picos para trazer esse alerta para essa população que não desconhece, que às vezes cuida do coração, cuida de outras partes do corpo, mas acaba esquecendo do rim. E que é importante a gente ter esse cuidado também com esse órgão. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor. Ao longo desse mês, só para finalizar rapidinho também, existem ações desenvolvidas até mesmo dentro de escolas, ações públicas, da própria categoria, das próprias instituições, as secretarias municipais de saúde também. O senhor acredita que deveriam abraçar mais e dar mais evidência também para o Março Vermelho? Sim, com certeza, né? Porque é importante. Quanto mais se conscientizar a população, mais assim, você não vai ser pego de surpresa com alguma coisa que possa aparecer pela frente, né? Então você começa a orientar a população a já viver melhor, a se tratar mais, a se prevenir para praticamente todas as doenças do rim. Isso é importantíssimo. Conversamos com o médico nefrologista, o Dr. Tiago Luiz, trazendo informações para a gente a respeito do câncer dos rins e principalmente esse alerta importante, informação checada, apurada, para você cuidar do seu corpo, cuidar dos seus rins e, quem sabe, evitar acabar desenvolvendo aí um câncer nos rins. Doutor, queria agradecer a participação do senhor. Boa tarde. Boa tarde.